Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada sou. Meu amigo, seja bem-vindo aqui a este vídeo. Se você acompanhou desde o início, você pegou uma trajetória desde a missão do pastor até o coração do pastor. Então você pegou missão do pastor, conheça as suas ovelhas, a diferença entre o pastor e o mercenário e o coração do pastor, aquele que zela pela ovelha perdida. E hoje você verá um tema também muito importante, e se trata sobre a pureza do pastoreio e o amor. Meu amigo, eu sou o Gabriel, hoje estou como coordenador do Grupo de Oração Rei Davi e venho aqui apresentar para vocês esse conteúdo especialmente para os pastores, para você que está buscando essa profundidade a fim de servir em um retiro ou até mesmo de se formar mais para uma próxima oportunidade de servir como pastor. Bom, vamos lá. A pureza do pastoreio é o amor. E para isso a gente vai aprofundar um pouco mais na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o cibalo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. Meu amigo, aqui ele traz a palavra caridade. Só que não é uma caridade daquela que a gente faz de forma, como que se diz, né? Pontual, assim. Por exemplo, no Natal se faz ali uma ação social para poder acolher instituições de caridade. Não é esse tipo de caridade que a gente está querendo focar. É o tipo de caridade do amor, do agir, do trazer para o outro aquele amor que você tem em si, sabe? Buscar agir com essa caridade amorosa, entende? Continuando aqui. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento aos dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A gente acabou de falar aqui do exemplo da ação social, né? A ação social, ela é uma forma, uma técnica de distribuir os dons aos pobres, aqueles que estão necessitando. Só que somente o ato de distribuir os dons aos pobres não é concreto, entende? Necessita-se, então, de uma ação amorosa para suprir a caridade que você está querendo entregar. Essa é a real verdade da caridade, o amor. Entende? Nesse sentido, meu amigo. E bom, qual que é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é levar vocês, pastores, a compreender que o amor sem a técnica, somente a técnica, o executar sem o amor, de nada vale. E o servir sem amor, cara, ele vira realmente peso. Então, meu amigo, a pureza do pastoreio é anexar, ter essa clareza de que o amor deve ser o fundamento do seu servir. Porque o pastoreio verdadeiro, ele vem e ele nasce da caridade, ok? Então, a essência do pastoreio não é a habilidade comunicativa, a habilidade de escuta e tudo mais, e sim o amor verdadeiro pelas almas, porque quem ama, ele permanece, né? Igual a gente já falou em outros vídeos, né? Bom, vamos lá. Você, meu amigo, você pode até saber conduzir um grupo, pode até saber falar bonito, pode conhecer a Bíblia, mas se você não ama, seu pastoreio vai ser de tudo vazio. O que sustenta o pastoreio não é a capacidade em si, e sim o amor que você tem pela pessoa. Amor vai ser uma palavra que você mais vai escutar aqui nesse vídeo, viu? Bom, nessa carta de São Paulo aos Coríntios, ele mostra que os dons passam, que as habilidades passam, que as emoções também passam.
Poxa, você vai fazer caridade para uma pessoa, a pessoa vai ficar, nossa, que legal, cara, isso me ajudou aqui nisso, naquilo. Só que de tudo isso é só uma emoção passageira, né? Depois a pessoa consome aquele alimento, aquela roupa, e o que fica, né? Nada fica vazio. Por quê? Porque não há o ato do amor. Quando a pessoa realmente ama aquela ação que você faz, ela vai se recordar, né? Porque o amor, ele permanece. Bom, Deus não mede primeiro o que você faz, e sim Ele olha o quanto você ama. Ok? Vamos lá. O amor, meu amigo, ele é a pureza do pastoreio. Que, resumidamente, se trata de cuidar da pessoa sem o interesse, servir sem buscar reconhecimento. Esse daqui é um dos pilares, meu amigo, e é um dos pés no calo de muitas pessoas. Que tem muitas pessoas que entram para o servir achando que, cara, agora eu vou estar num pedestal, vou estar num lugar um pouco mais alto e agora a galera vai começar a olhar mais para mim e isso, aquilo. Acha que o servir ao Senhor é uma abertura a se tornar famoso. Então, é como se você estivesse colocando os seus próprios interesses ali acima dos interesses de Deus, né, em cima que Deus tem em cima de você, sabe? Não é nem essa forma real de falar, né? Mas creio que vocês entenderam o sentido. É como se vocês estivessem sendo egoístas, né? De colocar ali os seus interesses acima. Entende? Isso aí. Bom, o servir também requer o amar sem esperar retorno. Até porque as ovelhas, a princípio, elas não têm ali uma certa capacidade de te retornar aquele servir, entende? Bom, e nessa condição de pastor, meu amigo, você está também correndo um certo perigo espiritual, que é o perigo do querer ser admirado, do querer ser lembrado, do querer ser reconhecido como um bom servo. E, cara, é nesse querer que muitas pessoas se perdem, porque, de fato, querer ser reconhecido pode acabar te frustrando, meu amigo. Você pode ter pensado, cara, eu fui um bom pastor esse ano e tudo, então ano que vem eles vão querer me trazer de volta, né? Porque, pô, cara, né? Só que não é isso que acontece, meu amigo. Entende? Geralmente, quando se vai escolher pessoas para o pastoreio, se reza, se busca ter essa distinção, e você pode não ser chamado, né? Bom, querer ser admirado também, tome muito cuidado com isso. Você está numa posição em que você é uma pessoa reflexo para as suas ovelhas. Só que não é por ser uma pessoa reflexo para as suas ovelhas que você tem que automaticamente querer ser admirado por elas, né? Querer ser reconhecido por elas. Então, meu amigo, tenha o zelo de cuidar de si mesmo antes de entrar nesse pastoreio. Tenha o zelo de reconhecer que, cara, eu sou um nada, né? Que Deus é muito maior que eu e que eu estou aqui como um simples servo para poder fazer a vontade dele, né? Porque assim, quando o ego entra, o amor, ele diminui. E aí que o nosso servir fica frio, fica sem eficácia real. Bom, use como exemplo Jesus. Olha, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E, cara, ele sempre trouxe ali atos de humildade real e de caridade, onde ele não fazia somente com ações, e sim também com o seu próprio coração ali. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. E lembra que quando Jesus falou, sentem aí que eu vou lavar seus pés, né? Entre aspas assim, né? Sentem aí que eu vou lavar os seus pés. Pedro, ele não queria que Jesus lavasse os pés dele. E aí Jesus explicou, se não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Então, Jesus, ele realmente, ele via aquele ato de lavar os pés, não só como um ato de lavar os pés, mas sim como uma ação necessária ali para que os outros discípulos também tivessem ali esse contato com ele, sabe? Esse ato de conectar-se realmente com ele, ter parte com ele, né?
E daí para frente, os discípulos então lavaram os pés e depois também fizeram essa mesma ação para outras pessoas, né? Jesus falou, da mesma forma que eu fiz com vocês, ide e fazei com os próximos também, né? Bom, Jesus também acolheu os rejeitados, né? Muitas vezes, até aquela pessoa, lembra daquela pessoa que estava ali ao lado do poço, né, para poder pular, que ao pular ela seria curada, né? Jesus chegou nela, a pessoa não tinha condições, chegou lá e, cara, se queres eu te curo, né? E Jesus, ele fazia tudo isso em silêncio. Muitas das curas que Jesus realizava, ele pedia para a pessoa deixar aquilo em sigilo entre eles, né? E Jesus também, ele amou até a morte de cruz, até o sacrifício final, né? Aguentou todos os sofrimentos ali. Jesus nunca usou as pessoas para se sentir importante, né? Então, ele não precisava de meritocracia nessas coisas, entende? Ele só fazia porque, cara, eu quero, eu amo você, eu sei que isso vai ser bom para você, eu sei como que posso te ajudar, eu tenho a capacidade de te ajudar, eu vou te ajudar, né? É nesse sentido. Então o amor, meu amigo, ele aparece ali na paciência, na escuta. E se a gente observar bem, Jesus escutava e Jesus já sabia o que a pessoa precisava, mas mesmo assim ele tinha a prontidão de escutar. Ele perguntava, cara, o que queres que eu faça? E a pessoa, eu quero que você cure a minha cegueira, né? Então, Jesus entendia, ele buscava querer verbalmente saber o que a pessoa precisava, né? Então, ele tinha um cuidado escondido, ele cuidava de forma sigilosa, né, na parte dele, então, e ele tinha um interesse sincero. Então, quando ele perguntava, o que queres que eu faça? E a pessoa respondia, cure a minha cegueira, ele estava realmente focado naquela pessoa, ele queria realmente fazer com que ela fosse curada. Quando Jesus estava caminhando no meio da multidão e do nada veio uma mulher e tocou em seu manto, né? E ele parou tudo ali no meio da multidão e, cara, alguém tocou no meu manto. Os discípulos, não, mestre, vamos seguir e tal. Ele, não, alguém tocou em meu manto, de mim emanou poder, né? E aí ele queria saber quem que era a mulher. Ele deu atenção para essa mulher que foi curada, cara. Que massa. E Jesus teve um sacrifício silencioso, né? O decorrer do servir de Jesus foi fases e fases de sacrifícios. Então quem ama faz até o pequeno parecer eterno. Isso aí, meu amigo. E o pastoreio, meu amigo, sem amor, ele se torna um serviço. Então, não se chama nem pastoreio mais. Se você fizer sem amor, se torna uma obrigação. A ovelha, ela vira apenas um número. Eu coordenei ali, eu geri tantas ovelhas. Eu geri 8 ovelhas, né? Não é assim que funciona, meu amigo. Cada alma é única. Assim como você já viu nos outros vídeos, né? E o retiro, ele acaba por virar um evento, se você fizer esse pastoreio sem amor. Então, eu participei do retiro de trismo, tal, né? Ele acaba virando um evento, um número na sua mente de contagem de servir, né? Não é bem isso que a gente quer. E o cansaço, cara, aqui é onde os maiores pastores, os maiores participantes podem acabar caindo. O cansaço do retiro, ele pode acabar virando reclamação, meu amigo. E quando vira reclamação, tendo em vista que você é um espelho para suas ovelhas, você acaba por gerar frutos ruins, frutos podres, porque a pessoa vai pensar assim, cara, esse cara está na posição de pastor, mas está reclamando disso, daquilo, né? Entende? É mais nesse sentido, né? De você não conseguir trazer o coração da ovelha para perto. Então, quem não ama as almas começa a suportar pessoas ao invés de cuidar delas. Então, você não está permanecendo no retiro, se você não ama, você não está permanecendo no retiro por amor às almas, né? Você está permanecendo no retiro por força própria, por força bruta, né? Por suportar, né? Entende?
Então o amor, ele exige renúncia, ele exige que a pessoa se doe, que a pessoa permaneça, que a pessoa perdoe constantemente, que a pessoa perdoe, que a pessoa suporte e que a pessoa possa sempre permitir um ambiente propício ao próximo recomeçar, né? Então o amor verdadeiro, ele custa muito. Olha, tendo por base o Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 13, a gente pode entender que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, pelas suas ovelhas. E bom, Jesus, ele é o bom pastor, né? A gente já falou muito sobre o Evangelho de São João 15, né, nos outros vídeos. Então Jesus, ele é esse bom pastor, esse pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E da mesma forma nós, aqui, como pastores dessas ovelhas, precisamos buscar dar a vida para essas ovelhas a fim de que elas permaneçam, elas continuem no caminho da verdade, no caminho conduzido pelo Pai, para o Pai, com o Pai, né? Então, amar as almas é aceitar gastar-se por elas, aceitar investir tempo, aceitar tomar atitudes para chegar mais próximo a elas e assim por diante. Então, por que a gente quer servir? Porque a gente ama, né? E por que você ama? Por que você gosta, né, de estar ali ao servir, né? São perguntas que a gente tem que entender, porque se as respostas dessas perguntas são razões fúteis, então o nosso servir se encontra vazio. Agora, se a resposta dessas perguntas são razões do tipo, por que você ama? Eu amo porque, acima de tudo, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí já são respostas um pouco mais fundamentadas, né? Então é isso aí. A pureza do seu amor, ela define a profundidade do seu pastoreio, meu amigo. Então, por fim, deixar aqui um recado final. As pessoas, elas podem até esquecer as palavras que você disse, as palavras que foram proferidas pela sua boca, mas dificilmente elas esquecerão a forma com que você as tratou, a forma com que você agiu com elas, a forma com que você escutou ativamente o que elas falavam, a forma com que você deu a elas atenção, a forma com que você demonstrou o amor, entende? Então, o fundamento desse pastoreio, meu amigo, essa marca final é amar como Cristo nos amou, como Cristo nos ama, como Cristo continua nos amando, beleza? Então, com isso, meu amigo, a gente encerra esse tópico. Só vamos aqui para o catecismo, rapidão. Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, página 525, parágrafo 1822. Aqui vai trazer: a caridade é a virtude teologal, pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e a nosso próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Isso aqui é inclusive um dos mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Este é o recado final. Peço que preserve este amor em seu coração e externalize ele durante o servir. Beleza? A paz de Jesus esteja convosco e que o Espírito Santo ilumine a sua vida e encha de unção. Deus abençoe.